Meus irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém. Deus seja louvado essa noite pela oportunidade de poder estar com os irmãos, para que juntos possamos louvá-lo e meditar em sua palavra. Deus abençoe nosso pastor, que o nosso Deus continue abençoando cada vez mais a sua vida. Meus irmãos, vamos fazer uma leitura do texto que está aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Vamos ler aqui somente o versículo de número 8. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando, e louvando a Deus. Amém. O capítulo 3 é a cura de um homem, que é nomeado na Bíblia como a cura de um coxo. A Bíblia diz no capítulo de número 3, que esse homem ele ficava à porta do templo, e ele era conduzido a ficar ali, e a sua expectativa era ficar na porta do templo, para que ele pudesse receber esmola. Esse ato dele ir para a porta do templo, receber esmola, tipifica o ser humano sem Cristo. Tipifica o homem e a mulher sem Jesus na vida. O homem sem Jesus, a mulher sem Jesus, uma família sem Jesus, não consegue enxergar um futuro, a não ser querer viver de esmolas. Quando estávamos fora da presença do Senhor e longe de Jesus, o que restava para mim e para ti era esmola. Esse homem ele estava tão acostumado com esmola, que a Bíblia diz que todos os dias colocavam ele na porta do templo. Oportunidade para nós não sair da esmola, Satanás sempre vai dar. Porque o principal papel dele é fazer com que a nossa alma vive pedindo esmola. Você já prestou atenção num morador de rua, ou alguém que é dependente químico, está viciado em alguma coisa? Ela vive de esmola a esmola, dia após dia, e ela acaba entendendo que aquela esmola é o suficiente para ele e para ela, até que uma pessoa dessa encontra de verdade o amor de Jesus. Aí abandona tudo, abandona o vício, abandona a vida de bagunça, porque ele entendeu que Jesus tem algo maior e melhor do que uma esmola. Eu estou aqui hoje, você está aí hoje, porque você rejeitou a esmola do mundo para aceitar o amor verdadeiro de Jesus. E esse homem ficava na porta do templo, esperando ali todo dia uma esmola, uma ajudinha. Até que a Bíblia diz que dois homens, nomeados como discípulos de Jesus, apareceu na frente desse homem. Assim como apareceu na minha e na tua vida. Alguém te evangelizou. Alguém te entregou um folheto. Alguém fez uma oração por você. Alguém te visitou na sua casa. Até o dia que chegou dois discípulos de Jesus. E quando esses dois homens chegaram aqui, a Bíblia diz que automaticamente, pastor, esse moço aqui, ele foi pedir esmola
para os discípulos de Jesus. Só que quem está com Jesus já não tem mais esmola. Quem está com Jesus tem uma novidade de vida para oferecer. Se você, pode ter acontecido com você, pode já ter acontecido, alguém que não te viu há muito tempo, 10 anos depois você encontra um amigo. Por conta do tempo, ele não sabe ou ela não sabe que você se converteu. Existem pessoas que às vezes têm um encontro com uma amizade antiga, e a pessoa vem naquela empolgação conversar com a irmã ou com o irmão, e não sabe que você se converteu anos que não se vê, e aí te encontra e de primeiro já vai falar sobre a esmola. Não sabe que você se converteu muito tempo sem ver. Fala assim, vamos ali no bar tomar uma cerveja. Aí é onde ela é impactada, porque ela te pede essa esmola e você falou, ô meu irmão, agora não posso mais. Tem 10 anos que eu aceitei Jesus. Tem 10 anos que eu estou firme com Jesus. E aí você apresenta esse Jesus para essa pessoa, e essa pessoa é impactada também por esta palavra, pelo teu testemunho, e também se torna um crente salvo em Cristo Jesus. Esse rapaz foi pedir esmola para quem já tinha recebido vida eterna. Diga comigo, não dá para dar esmola para quem já recebeu vida eterna. Uma vez que você recebe a vida eterna, não tem mais espaço para as esmolas de Satanás na tua vida, porque agora você está com Jesus. A Bíblia diz que ele pediu uma esmola, mas esses 2 discípulos aqui está carregado da palavra de Deus para liberar sobre esse moço. Mais interessante aqui, irmãos, a Bíblia diz que esse rapaz, ele era coxo. Diga comigo, ele era coxo. Diga mais uma vez, ele era coxo. Existem 2 tipos de coxo. O primeiro coxo é aquele que, por uma ocasião, sofreu um acidente e perdeu o pé. Aconteceu uma situação, perdeu o pé, um de seus pés, ficou com um, perdeu o outro, é nomeado como coxo. O segundo tipo de coxo é aquele que tem uma perna maior do que a outra. Isso aí a gente vê muito, alguém com uma perna maior do que a outra. Isso é nomeado como coxo. Segundo a pesquisa de Atos capítulo 3, este homem aqui era um tipo de homem que tinha uma perna maior do que a outra. A questão dele ser coxo é ele ter uma perna maior do que a outra. Esse milagre aqui é muito mais impactante do que a gente imagina, porque ele chegou na porta do templo com uma perna maior do que a outra, precisando de alguém que levasse ele para a porta do templo. Aí ele vai pedir uma esmola. A Bíblia diz que então, versículo de número 3, vendo Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Olha o versículo 4. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. Versículo 5. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. 6. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Olha o milagre, versículo 7. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. Ele chegou com uma perna maior do que a outra, mas quando ele recebeu a palavra desses 2 apóstolos aqui, segundo a Bíblia diz no versículo de número 7, que ele ficou de pé e os seus tornozelos se firmaram. Diga comigo, Jesus fez a perna menor ficar do mesmo tamanho da que era normal, porque só Jesus pode fazer o sobrenatural. Você pode ter entrado aqui hoje como esse coxo, você pode ter entrado aqui hoje como esse homem aqui. Esse homem chegou na porta do templo com uma perna maior do que a outra, e Jesus igualou. Eu profetizo sobre a tua vida hoje,
O poder de Deus vai ser tão grande que vai igualar as coisas na tua casa, vai igualar as coisas no teu casamento, vai igualar a tua vida financeira, vai igualar a tua vida espiritual. Deus te trouxe hoje aqui não para que as coisas fiquem um fora do conjunto do outro. Deus está dizendo: eu vou fazer as coisas ficar por igual, por igual, por igual, por igual. Deus não te trouxe aqui esta noite, meu irmão, para que você possa voltar para casa, olhar para os pés e tornozelo e dizer assim: tá tudo do mesmo jeito. Não, hoje o culto você pode ter entrado assim, mas Deus está dizendo: não vai ficar do jeito que está, não vai ficar do jeito que está. Quantos pode levantar a mão para o céu para glorificar a Deus? Não vai ficar do jeito que está, diz o Senhor. Não vai ficar do jeito que está, não vai ficar do jeito que está, não vai ficar do jeito que está. Tomando pela mão direita, e levantou, e logo os seus pés e tornozelo se firmaram. Diga comigo: quando Deus está no negócio, eu não preciso ir atrás de magia, porque Ele pode operar um milagre. Isso aqui não é mágica, não é magia não, é poder de Deus. Você crê que esta noite o poder de Deus pode fazer as coisas se normalizar na tua vida? Você pode estar vivendo uma situação difícil e complicada. O poder de Deus pode resolver as coisas na tua vida. Segundo a Bíblia diz que os pés e tornozelos se firmaram, porque aonde Deus entra, as coisas se firmam. As coisas se firmam. Se você deixar Jesus entrar na tua vida, se eu deixar Jesus tomar o controle da minha vida, a gente se firma, irmão. A Bíblia diz que os pés e tornozelos se firmou. Quem está em Cristo Jesus fica firme. Tem crente firme aqui esta noite? Versículo de número 8. E saltando ele, pôs em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Do lado de fora, ele só recebia esmola. Do lado de fora, todo dia era uma esmolinha para ele. Uma esmolinha hoje, uma esmolinha amanhã. Mas quando Jesus entrou na vida dele, versículo de número 8, irmão. E saltando ele, pôs-se em pé. Olha a diferença do 7 e do 8. Olha a diferença do 7 e do 8. Versículo de número 7, a Bíblia diz: e tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelo se firmaram. Esses homens estendeu a mão para ele, colocou ele em pé. No versículo de número 8, a Bíblia diz: e saltando ele. E saltando ele. O discípulo não mandou ele saltar, ele mesmo saltou. Porque um crente cheio de Jesus, quando recebe de fato o Cristo que pode fazer todas as coisas, ele vai saltar na presença de Deus, ele vai se regozijar na presença de Deus. Eu profetizo sobre a tua vida hoje, sobre a tua família, vai ter pessoas saltando na presença de Jesus lá. Vai saltar, Jesus vai entrar com providência. Aleluia, 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 aleluia. E saltando ele, tem coisa mais feliz do que isso? Quando nós batemos palmas na igreja, quando você vê um crente se alegrando no espírito, existem 3 coisas que acontecem. Primeiro, quando o espírito dele começa a receber poder de Deus, o espírito dele vai se enchendo. Vai se enchendo, vai se enchendo, vai se enchendo, vai se enchendo. Quando já não cabe mais nada, quando o espírito está cheio, ele transborda para a alma. Aí a alma começa a ser cheia. Quando a alma está tão cheia, ela precisa transbordar para alguma coisa. Aí transborda para quem? Para o corpo. Por isso que quando
você vê um crente, levanta a mão, o outro levanta a outra mão, o outro dá um grito dentro da igreja, o outro dá um salto dentro da igreja, é porque ele recebeu uma alegria tão grande no espírito, o espírito dele ficou cheio, 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 aí transborda para a alma. Aí a alma vai ficando cheia, 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 cheia. Quando a alma está cheia, vai transbordar para o corpo. Aí quando transborda para o corpo, irmão, lágrima cai dos olhos. O crente não consegue ficar parado. Tem crente que vai, se levanta de um banco, vai lá atrás no outro, abraça o outro irmão. Às vezes a gente não entende. Um crente começa a abraçar com o outro, começa a saltar. O que esse homem sentiu aqui foi isso, pastor. A Bíblia diz, e saltando, ele recebeu uma alegria tão grande de Jesus, foi enchendo o espírito dele, foi enchendo o espírito dele. Quando não coube mais no espírito, foi para a alma. Quando a alma dele encheu, foi para o corpo. Aí a Bíblia diz, e saltando ele. Se você saltar hoje aqui, não é meninice não, é a alegria de Jesus na tua vida. É a alegria de Jesus na tua vida. Diga para esse irmão que está ao seu lado, se você saltar, é a alegria de Jesus na tua vida. Quando eu tinha 13 anos de idade, eu conheci uma irmã por nome de Maria Helena. E essa irmã Maria Helena, ela tinha um desejo de ser batizada com o Espírito Santo. E ela chorava no culto, chorava no culto, chorava no culto, para que ela pudesse ser cheia do Espírito Santo. E a igreja é bem pertinho ali da minha casa e pertinho da casa dela. Um dia eu estava brincando com o filho dela, sendo pré-adolescente, e aí eu escutei ela cantando um hino. Ela estava cantando um hino, eles moravam numa casa bem humilde. Ela cantando um hino e ela estava fazendo arroz. E ela começou a cantar um hino da Rosa Nascimento. E ela ficou cantando aquele hino, cantando aquele hino. Daqui a pouco a gente começou a ouvir ela chorar. Ela começou a chorar e cantar bem alto. Irmão, daqui a pouco aquela mulher começou a falar em línguas estranhas. Quando ela começou a falar em línguas estranhas, ela colocou a panela lá que estava no fogo e começou a ficar correndo dentro da casa. E eu fiquei olhando para o filho dela, para o Rodrigo. E aí ele falou, minha mãe foi batizada com o Espírito Santo, saltando na presença de Deus. Só Jesus pode fazer isso. Só Jesus pode fazer isso. Talvez a tua vida espiritual hoje aqui tá como se fosse um coxo, mas hoje ele vai firmar e tu vai saltar na presença dele. Hoje aqui, levante a sua mão quem quer saltar para glorificar o Senhor. Saltando ele, pôs-se em pé. Diga comigo, ele saltou e ficou em pé. Quando a Bíblia diz que ele ficou em pé, está falando sobre equilíbrio. Diga comigo, equilíbrio. Crente, quando ele recebe Jesus, ele recebe equilíbrio. Ele recebe equilíbrio. Jesus, quando ele entra na minha, na tua vida, ele começa a te dar equilíbrio. E Satanás às vezes vai armar algumas coisas para você perder o equilíbrio, mas crente que salta na presença de Jesus não perde o equilíbrio por nada não, amado. Satanás vai tentar fazer você perder o equilíbrio, mas você está como esse homem aqui do versículo de número 8, saltou, está equilibrado. Não adianta saltar aqui hoje e perder o equilíbrio amanhã. Não adianta estar saltando aqui no culto Quinta na Graça e perder o equilíbrio quando esse culto terminar. Crente que tem Jesus, salta aqui, permanece equilibrado. É equilibrado na faculdade, é equilibrado no emprego, é equilibrado na rua. Crente com Jesus não perde o equilíbrio. Pode dizer para esse irmão aí, diga, salte, mas não perca o equilíbrio. Diga, salte, mas não perca o equilíbrio. Não adianta você saltar aqui hoje e amanhã, quando ninguém te vê, você beber escondido. Não adianta você saltar aqui hoje e você fumar escondido. Não adianta você saltar aqui agora e você falar palavrão escondido, mentir escondido, coisas erradas escondido. Isso não é saltar, isso é enganar. A Bíblia diz, e saltando ele, pôs-se em pé. Terceiro, saltando ele, pôs-se em pé e andou. Andou, porque quem recebe Jesus não fica com a vida espiritual paralisada. E entrando com eles, diga comigo, entrando com eles. Diga mais forte, irmão, entrando com eles. Na onde? No templo.
Ele recebeu Jesus. Então o que ele fez? Vou entrar com ele no templo. Crente que recebeu Jesus, o lugar dele é aqui, ó, no templo. No templo, no templo, no templo. A Bíblia diz: e ficando e saltando ele, pôs-se em pé, andou e entrou no templo. Com quem? Com eles. Boas companhias te levam para a presença de Deus. Entrou com quem? Entrou com eles. Saiba escolher os eles para ficar ao teu lado. Eles quem? Os 2 discípulos. Boas companhias te levam para perto de Jesus. Boas companhias no carnaval vai te chamar para o culto e não para uma festa mundana. Pessoas que querem fazer boa companhia contigo vai sempre te mostrar o caminho onde Jesus está. Aonde? No templo. No templo, no templo, no templo, na casa do Senhor. Entrou com eles no templo, andando e saltando, irmão. Aí a alegria dele contagiou os 2 discípulos. Olha o que a Bíblia diz. Esse homem, ele ficou tão cheio de Deus, que a Bíblia diz, no versículo de número 7, quando os 2 discípulos encontrou ele, ele estendeu a mão e colocou esse homem de pé. Versículo de número 8, diz que quem saltou foi ele. Mas no versículo de número 8, a Bíblia diz: e saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando, e louvando a Deus. Entrou com eles. Eles quem? Os discípulos, andando e saltando. Crente cheio do Espírito Santo contagia, irmão. Crente cheio de Jesus contagia. Tem aquela situação que você está numa fila do mercado, na fila da lotérica. Eu viajei no final do ano com a minha esposa para a Bahia, e eu estava no centro de Juazeiro, comprando algo na farmácia, numa farmácia, e parou uma mulher do lado, ficou olhando para mim e para minha esposa e falou assim: posso fazer uma pergunta para vocês? Eu falei: pode fazer. Ela falou assim: vocês é crente? Eu falei: somos, a Assembleia de Deus lá de Cubatão. Ô, meu irmão, a paz do Senhor. Crente que recebe Jesus, ele contagia, amado. Ele salta, e quem está do lado recebe tanto que vai querer saltar também. Vê alguém sendo cheio do Espírito Santo e diz: opa, eu preciso ser cheio do Espírito Santo também. Irmão, eu não brinco não. Quando um pregador ou pastor está pregando, ele fala assim, ó: agora nós vamos orar um pelos outros. Aí fala assim, nosso pastor presidente mesmo tem essa tradição de fazer: dá um abraço nesse irmão, ora por ele, irmão. Isso contagia. Você chega às vezes num culto aqui quebrado, passando por tanta coisa, o irmão cheio do Espírito Santo te dá um abraço. Quando ele começa a orar, o Espírito Santo começa a te dar força, vigor, graça, paz. A pessoa entrou aqui querendo desistir, mas contagia. Diga assim comigo: não dá para entrar no templo para ficar de boca fechada. Se a gente veio para o templo, vamos glorificar, vamos glorificar, vamos glorificar. Para mim terminar, amados, versículo de número 8, a Bíblia diz: andando e saltando e louvando a Deus. Versículo de número 9, e todo o povo o viu andar e louvar a Deus. Diga comigo: todos viram ele andar e louvar a Deus. Só o Senhor pode fazer isso. Só Jesus pode fazer isso. O que, pastor? Pegar um homem que vivia de esmola, agora está no templo andando e louvando a Deus. Só Jesus pode fazer isso. Pegar um dependente de esmola mundana e para louvar o seu nome. Só Jesus pode pegar um homem abandonado, uma mulher abandonada, e colocar no templo para louvar o seu nome. Se você quiser fazer pirraça, se não quiser, Jesus pega lá de fora e coloca aqui para louvar o seu nome. A Bíblia diz que um dia Jesus curou um homem cego de nascença. A Bíblia diz, irmão, que Jesus colocou o lodo nos olhos dele e disse assim para ele: vai e lava-te. Jesus só disse assim para ele: vai e lava-te. Se você ler lá em João capítulo 9,
Jesus não mandou ele voltar para nada, pastor Ulisses. Ele só falou assim, ó, vai e lava-te, pastor Marcos. A Bíblia diz que ele foi, lavou e voltou. Mas Jesus não mandou ele voltar, irmãos. Jesus só mandou ele ir. Esse homem aqui, ele queria mostrar o que Jesus fez na vida dele. Por quê? Porque na geografia bíblica, no desenho geográfico, no local onde Jesus colocou o lodo nos olhos dele e mandou ele lavar, da onde ele estava até o tanque, na geografia bíblica dava uma distância de 1 quilômetro. Esse homem andou 1 quilômetro com o lodo na cara, com a cara suja. Jesus só falou assim para ele, vai e lava-te. Mas a Bíblia diz que ele voltou. Sabe por que ele voltou? Por conta desse Atos 3 aqui. A Bíblia diz em Atos 3, desse coxo, todo o povo viu ele o quê? Andar e louvar a Deus. Todos viram aquele homem andar 1 quilômetro com a cara suja, irmão. Quando ele lavou, a Bíblia diz que ele foi curado. Ele pensou, muita gente me viu com a cara suja. Eu vou voltar mais 1 quilômetro agora com a cara limpa, porque Jesus entrou na minha vida. Com a permissão do pastor, fique de pé. Dê a mão para esse irmão que está ao seu lado. Diga para ele assim, todos verão você andar e louvar, porque Jesus entrou na tua vida. Todos verão, está na Bíblia, e todos viram ele andar e viram ele louvar ao Senhor. Assim como aconteceu com esse coxo, capítulo 3, e também como aquele homem que era cego, em João capítulo 9. Aquele homem, ele entendeu, eu andei 1 quilômetro com esse lodo na cara. A Bíblia diz que ele lavou o rosto e voltou. A Bíblia diz em Marcos capítulo 5, que depois que Jesus libertou o gadareno, aquele jovem que estava em Gadara, depois que ele foi liberto, a Bíblia diz que ele foi entrar no barco para ir com Jesus. Jesus disse, não, volta para os seus. Da onde ele morava até Gadara, no desenho geográfico, ele passava por 10 aldeias. 10 aldeias, diga comigo, 10 aldeias. Irmão, sabe o que é 10 aldeias saber que ele estava endemoniado? 10 aldeias. Por que Jesus mandou ele voltar para casa, para a família? Porque eu fico imaginando, irmão, sem ferir o texto, a mãe daquele rapaz, ouvindo muita gente dizer, teu filho está endemoniado lá em Gadara. Aí ela ia na outra aldeia e falava, conheço teu filho não é endemoniado lá de Gadara. Aí quando Jesus entrou na vida dele, irmão, Jesus entrou na vida dele, mas a mãe dele nem sabia. E quando Jesus libertou a vida daquele homem, a mãe nem sabia. Mas Jesus falou assim para ele, volta para os teus. Aí vai ele passar nas 10 aldeias que viu ele endemoniado, ele passando agora liberto. Essa gesto do pastor Carlos pega, né? Ele voltou agora, pastor Carlos, passando por 10 aldeias, uma por uma. Eu fico imaginando a primeira aldeia olhando ele, dizendo, não é aquele homem que era endemoniado. Ele dizendo, agora Jesus entrou na minha vida. Agora Jesus entrou na minha vida. Eu profetizo sobre a tua família, sobre a tua casa, por todos os lugares que Satanás bagunçou com a tua casa, com os teus, com a tua vida. Jesus está dizendo, tu passarás de aldeia por aldeia, só que agora com Jesus na tua vida, louvando, 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 louvando o Senhor. Quero perguntar se esta noite existe alguém aqui que está afastado dos caminhos do Senhor. Eu quero fazer esse convite para você, que você que ainda não é crente em Cristo Jesus e quer retornar aos caminhos do Senhor. Existe alguém aqui esta noite? Existe alguém esta noite aqui que quer retornar para Jesus? Está vindo a primeira alma. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quantos podem glorificar o Senhor, amados? Aleluia.
Tem coxo espiritual nesta noite que Jesus está firmando os pés e o tornozelo. Quando essa alma está voltando aqui, é Jesus mostrando que Ele tem poder para fazer muita coisa. Existe mais alguém esta noite aqui? Existe mais alguém que quer retornar para Jesus? Agora eu quero convidar aqui na frente aqueles que sabem que precisa receber algo da parte de Deus espiritual. Talvez a tua vida espiritual está como um coxo, e que você precisa que esta noite o Senhor iguale, o Senhor faça algo sobre a tua vida. Eu quero te convidar aqui na frente, e Jesus irá derramar o seu poder sobre a tua vida. Você tem a oportunidade esta noite aqui. Você tem essa oportunidade. E eu te faço esse convite também. Pastor, eu estou passando uma crise espiritual. E Jesus quer igualar hoje aqui. Às vezes é uma crise familiar, crise no seu casamento, mas Jesus quer resolver hoje aqui. Espírito Santo de Deus, trabalha nesse lugar. Vai trabalhando nesta hora, Senhor. Vai trabalhando nesta hora, Jesus. Aleluia. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, logo meu interior. Eu quero fluir entre as águas. Eu quero beber. Glória a Jesus. Fonte de água. Aleluia. Meus irmãos, versículo de número 10. A Bíblia diz: e conheciam-no, pois era ele que se assentava a pedir esmola. Tem gente que não vai conhecer alguém somente pelo passado que ele teve. A Bíblia diz: e conheciam, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Os homens, quando viram aquele homem, pastor, curado, saltando, a Bíblia diz, ficaram assombrados. Diga comigo, quando Jesus entra na vida do homem, diga comigo, quando Jesus entra na vida de um homem, às vezes deixa até muita gente assombrada, irmão. Porque o que Jesus faz na vida de alguém, tem gente que até duvida. Mas esse aí era assim. Esse aí andava com o revólver na cintura. Essa aí vivia assim, 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 assim. Mas quando Jesus entra, ele faz coisa extraordinária. Tu não serás conhecido pelo um paralítico ou um coxo que ficava na porta. Tu serás conhecido agora como um salvo em Cristo Jesus. Pai de amor e de bondade, aqui está esta alma, Senhor, que está se entregando a Ti nesta noite. Que o Senhor possa fortalecê-lo, Senhor. Perdoa os seus pecados. Escreve o nome dele no livro da vida, Senhor. Vai repreendendo toda a fúria do inimigo contra ele. Que ele possa se fortalecer em tua presença. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.